sejam muito bem-vindos ao Primecast, que aqui vocês sabem que a gente fala de saúde de uma forma descomplicada e traz sempre conteúdos importantíssimos de uma forma simples, né? E hoje a gente vai falar de ginecologia, saúde da mulher, né? Hoje assim, hoje o dia é nosso, só da mulherada. Hoje sempre, né? Graças a Deus. E vamos falar também de maternidade, de congelamento de ovos. Vai ter muito assunto, fiquem aí até o final, que vocês não vão se arrepender. E hoje com a gente está a doutora Isabel Basílio. Falei certinho o sobrenome. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui e falar de um assunto que é extremamente importante. Obrigada a vocês. Eu acho que nosso bate-papo aqui vai ser bem informativo, vai tocar em pontos bem relevantes, que todas as mulheres se identificam e que são assuntos que precisam ser falados também, né? E com esse sotaque maravilhoso. Esse sotaque gostoso. De São Paulo não é. Não sou. Eu não sei como você percebeu. Eu sou de Natal e vim para cá fazer residência, né? E ia voltar, quando eu estava para voltar, não voltei. E aí já fazem 12 anos que eu tô por aqui. Foi fazer um passeio e ficou. Exato, me perdi aqui em São Paulo. Mas o sotaque eu não perco, não. Porque... Ainda bem, é maravilhoso. Eu amo o sotaque. A mais. E conta pra gente um pouquinho da sua história, como que você decidiu ir para essa área, porque a gente sabe que às vezes o médico, ele às vezes se encanta só na residência, né? Ou se você sempre quis, eu quero para essa parte da ginecologia. Eu sempre quis ser médica, desde pequena, e entrei na faculdade. Inicialmente eu queria fazer cirurgia, porque era uma coisa prática, resolutiva, mas durante a faculdade a gente tem várias paixões, né? E aí eu fui fazer um estágio dentro da maternidade. E aí eu vi que, cara, aquilo ali não era um ambiente de doença, né? Embora tivesse uma coisinha ou outra, mas era alegria, era nascimento. Então eu conversava com mulheres que acabaram de ganhar bebê, e aí eu me encantei. Eu falei, cara, é isso, porque tem clínica, tem cirurgia, tem procedimento, tem ultrassom, né? Aí no caso eu fiz ginecologia obstetrícia e depois eu fiz uma outra residência de medicina fetal, que é para fazer ultrassom de bebê, né? Então é uma coisa que você consegue caminhar, não tem um dia a dia monótono, né? Isso aí definitivamente não tem, né? Também, inclusive, qualquer hora o telefone toca, tem que fazer parte. Sinto muito, gente, tenho que abandonar, mas tem um nenenzinho nascendo. Exatamente. É desafiador, tem suas dificuldades, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, porque é uma coisa tão extraordinária, tão sensacional, e ainda mais quando você acompanha a mulher desde sempre, às vezes até desde antes de engravidar, até a gravidez. Às vezes a gravidez também pode ter alguma coisa ou não, mas enfim, a gente cria um relacionamento, né? E aí culmina com o parto, né? Então é muito gostoso, é muito especial. Então você atende a mulher que não está grávida e você faz esse acompanhamento até o parto, porque às vezes não necessariamente, né? Tem ginecologista que não faz essa parte de acompanhamento. Então isso que é legal, imagina, você chega lá, senta e a vida tá normal e de repente tá grávida, de repente faz todo esse acompanhamento com a mesma médica. Nossa, que delícia. Exatamente, eu faço todo eu atendo tanto as mulheres não grávidas, né, como as tentantes. O meu foco, eu gosto muito de obstetrícia, então foi por isso que eu fui fazer medicina fetal depois. Então eu já faço ultrassom no consultório também durante a consulta, o que evita, às vezes, de precisar ir num pronto-socorro fazer, ou em um laboratório. E economiza tempo, né? Economiza tudo e, assim, eu já sei a sua história, né? Então, vamos supor, eu vou fazer um ultrassom, eu já sei o que procurar, eu já sei como lhe informar qualquer coisa que a gente venha ver nesse ultrassom. Então, acrescenta bastante, os pacientes costumam gostar e acho que por isso que fica, né? Ele faz questão, é uma delícia, esse acolhimento também é super importante. Bom, engraçado, né, também, na faculdade, eu lembro que tinha alguns colegas que queriam especialidades que tinham menos contato com o paciente, que tinham menos, assim, né, que meu telefone vai tocar menos. Ou que não vou ver, vou só analisar assim, aqui. Né? Não, eu quero sair do hospital, sair do consultório e acabou a vida. E eu lembrava da ginecologista da minha mãe, que fez o meu parto, o parto que eu nasci, no caso, né? O meu e o da minha irmã. Ela é uma amiga da família. Ela foi pra minha formatura. Inspirou, né? Ela te inspirou, né? Entendeu? Então, assim, cara, é uma relação pro resto da vida. Então, ela me viu nascer, ela foi a primeira pessoa que me pegou. E hoje eu posto nas redes sociais, ela comenta.
entendeu? Então, assim, ela acompanhou a minha vida toda. Então, essa conexão é muito legal. Eu acho isso extraordinário. E te mostra o propósito, né? Quando a gente faz o que ama, Não tem não preço. adianta. É tudo mais, parece ser tudo mais sublime, né? Tudo mais. Tudo fica mais gostoso, né? Ainda mais na nossa profissão de médico, que é corrido. Acho que hoje todo mundo, né? A vida de todo mundo é corrida, mas se você não escolhe uma profissão porque você se identifica, porque você gosta, vai ser uma coisa muito pesada. É verdade. O dia a dia, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né? E aí, se não for uma coisa que vibre seu coração, acaba ficando um pouco sem sentido. E aí, assim, quando eu decidi em ginecologia e obstetrícia, eu chego Abriu um mundo. assim, meu Deus, cara, é isso, como tá na minha cara, assim. Exatamente. E aí eu vim fazer residência aqui, e aí acabei ficando. E você trabalha mais voltada, né, para não grávida e depois para esse processo de gravidez, ou você também trabalha com reposição hormonal? Eu também trabalho com reposição hormonal. A ginecologia tem as áreas assim, ou é uma coisa... E você tem algumas sub-áreas, né, que a gente fala que é a subespecialidade. Né? Então, você pode ter, por exemplo, a medicina fetal, que foi o que eu fiz, justamente para complementar a obstetrícia, porque, de fato, é o que eu mais gosto de fazer. Tem muita gente que faz obstetrícia, mas, assim, tem uma outra subespecialização e acaba fazendo obstetrícia também. E, enfim, aí tem algumas implicações nisso daí também, para algumas pessoas, né? Mas eu não, o meu foco mesmo é a obstetrícia, por tudo isso que a gente conversou, de ver todo esse processo, de estar presente, de saber como a vida da mulher muda, até para tentar engravidar muitas vezes, ou depois que descobre que está grávida, do parto, e é o que me fascina, de fato. Né? Mas tem outras especialidades, vamos supor, cirurgia ginecológica, tem... A de reposição não tem uma subespecialização, né? Acaba Qualquer que é um pode mais... gostar também. tem a ginecologia endócrina, né, que trabalha mais essa parte de hormônios, tem também, mas assim, não é uma outra residência, geralmente é um fellow, uma especialização. Geralmente a reposição hormonal ela é feita mais para a mulher que está na pré-menopausa, entrando na menopausa. Quando que essa reposição ela é usada? Olha, classicamente, se você for ver os manuais das sociedades, né, de endócrino, enfim, a reposição hormonal ela é feita para a mulher que tem sintomas de fogacho, né? Então, a mulher que está nessa transição ou na menopausa, que tem sintomas daqueles calores, né? Que é aquele calor que ninguém está sentindo, é uma onda do calor, Eu vejo a minha mãe. E é uma coisa que tem muito impacto na vida da mulher. Né? Minha mãe teve muito sintoma de menopausa e eu sugeri, né? Na verdade, eu não cuido dela, mas enfim, eu falei, mãe, você tem que tomar hormônio, não tem como. Mesmo Então é super indicado, porque existe Um tabu, assim, né? tabu que parece que o hormônio é para quem vai tomar bomba, sabe? Parece. existem formas e formas, tanto de usar o hormônio, dosagens. Uma coisa é você repor em níveis normais, outra coisa é você extrapolar e usar com efeito anabolizante. Muito bem, então, para a mulher estar na menopausa. Sim. Na verdade, É que tem uma individualidade, a né? gente precisa avaliar caso Não a é, caso. não é todas que vão poder tomar, né? Não é todas que vão poder tomar. Quem não pode tomar são poucas pessoas, né? Então, assim, as contraindicações hoje... O que acontece com essa questão de reposição hormonal é que quando se começou a fazer, se fazia de uma forma completamente diferente do que se faz hoje. Então, assim, quando se começou a fazer, pegou todo mundo que estava na menopausa, então uma mulher de 45 que está entrando, uma mulher de 50 e uma de 70, e deu a quantidade de hormônio igual para todas elas. Virou bagunça. Então, assim, como é que você vai comparar? Então, hoje a gente tem uma janela de oportunidade de iniciar, que é nessa transição menopausal, né? Quando o hormônio começa a cair, a melhor fase de você repor é quando ele começa a cair, que você já coloca ele no nível que estava anteriormente. Tendo ao longo da vida. Isso. A gente sempre reavalia até a próxima consulta, né? Então, e aí a gente vai avaliando, né? Tem algumas contraindicações, como câncer de mama, câncer de endométrio, da própria paciente. A minha mãe, por exemplo, eu tenho uma tia, irmã dela, que teve câncer de mama. E mesmo assim, eu fiz reposição nela. Por quê? Porque ela tinha muito sintoma.
ela acordava de noite com calor, não dormia, a pressão subiu. Tem que colocar ali num balanço, né? Esses calores, né? Eu queria falar um pouquinho mais dos sintomas da menopausa. Você tem sintoma do fio do cabelo à unha do pé. Mulheres, né? A falta de hormônio, né, a diminuição do hormônio feminino que caracteriza essa fase da vida, ela pode causar sintomas em tudo, né? Então você tem, vamos lá, de cima para baixo, cabelo, pele, o próprio cognitivo, memória, tontura, tem mulher que sente tontura, a parte cardiovascular muda, né? Então você tem uma tendência maior a desenvolver uma diabetes, por exemplo, a própria pressão também, que quando você repõe, você pode diminuir isso daí. Lógico, gente, isso aqui não é uma única coisa, né? Mas gera os sintomas clássicos. Então, assim, diminuição da libido, e aí tem sintomas mais tardios, os sintomas vaginais, diminuição de lubrificação, às vezes aumento de risco de infecção urinária. Então, assim, dificuldade de perder gordura, dificuldade de ganhar músculo, tudo isso acontece, porque o hormônio, ele age no nosso corpo todo. Então, quando ele falta, você tem uma tendência maior a ter osteoporose, por exemplo. Caramba, hein? Então, Gente, é muita coisa, hein? Não é só um calorzinho, não, como o povo fala. Eu acho que o calor é a primeira coisa, né? a primeira coisa, o primeiro sinal começa a ser o aumento do ciclo. Então, vamos supor, você tem menstruação que vem cada vez, demora mais para vir, né? Então, é o alongamento do ciclo menstrual costuma ser o primeiro sinal. Aí você já tem que começar, opa, O ideal vai começar, apesar que se já faz o acompanhamento, já tem consegue ter uma previsão. Geralmente a mulher começa nessa pré-menopausa com que idade? É porque depende da idade que menstruou? Depende, né? Influenciado pela idade que menstruou, é influenciado pela idade da menopausa da mãe, então geralmente tem uma correlação, né? Legal, interessante isso. Mas assim, a gente fala de menopausa precoce antes dos 40, né? Então depois dos 40 já é uma coisa fisiológica, né? Assim, já é esperado. E é super jovem, né? Depois. É que hoje, 40 anos, tenho 39. 40 é muito novo. Mas a E maioria... antigamente, 40 anos, o povo já falava, tem matérias que falavam idosas. Exatamente. Engraçado, tem um conceito que é de gestante idosa, né? Antigamente tinha isso nos livros, tá? Eu vou ser uma gestante idosa, porque eu vou passar Sabe dos quantos 40. anos? 25 anos. Aí mudaram para 35, agora é 35. Então já é só, eu fui uma gestante fui idosa, gestante menina. idosa também. Mas assim, isso é muito uma coisa, sei lá, é um termo, isso varia tanto, né? Você pode ter uma saúde muito boa com 37, por exemplo, e às vezes com 33, uma pessoa que não cuida, não dorme, come mal, tá bioquimicamente bem mais bagunçado do que a de 37. Lógico que a gente sabe que a idade é um fator que pesa bastante, é o preponderante, né? Mas tem várias outras coisas que são modificáveis que a gente pode atuar. E você falou da libido, né? Eu acho que é um assunto que é muito legal da gente falar um pouco, porque as mulheres às vezes têm vergonha de falar, chegar, até mesmo na sua médica que acompanha, para falar, olha, tem alguma coisa de errado, não tenho mais vontade, ou a lubrificação, então... É um tabu também. É um tabu. Quando a gente fala de sexo, quando fala da mulher, muitas se levam do lado como se elas não pudessem sentir prazer, como se o prazer feminino fosse uma coisa, nossa, safada, mulher, como se fosse um absurdo isso, que não é visto como homem, né? Quando é do homem, que lindo, maravilhoso. Quando traz para a mulher, tem muito desse tabu. No seu consultório, você vê muito isso, porque a gente às vezes vê mulheres que, sei lá, com 30 anos, que nunca teve um orgasmo na vida. E tem essa dificuldade, esse medo de falar para médico, assim, conhecer melhor por esse tabu. Quando chega, você consegue perceber essa... A gente consegue perceber, às vezes, quando tem a questão da sexualidade está muito relacionado com o mental, está muito relacionado... A gente fala que o maior órgão de libido está entre as duas orelhas, né? A cabeça. Então, assim, também é outra coisa que é legal de falar. Não ache que você vai estar na menopausa, vai tomar testosterona e vai sair, não. Porque, assim, você tem que ver, está muito relacionado com a autoimagem.
que é uma coisa que muda na pós-menopausa. Porque a mulher, a gente tem uma frase interessante também, que é assim, o homem tem que estar bem para transar. Não, como é? O homem transa para ficar bem. A mulher tem que estar bem para transar. O nosso é muito mais. Então, assim, cara, pra gente ter um desejo sexual, você tem que. Se você está cansada, você não vai. Se você estiver preocupada, você. A última coisa, geralmente, para a maioria das mulheres. Pensa isso, né? O homem não, o homem tá estressado, peraí. Eita, ó, que coisa boa. E é fisiológico mesmo? Eu acho que é um pouco fisiológico, não tem níveis muito maiores de testosterona, de hormônios, né? Mas eu acho que é muito cultural também, né? É muito cultural. E assim, a gente às vezes passa tanto tempo, os pais, não tem a relação, cuidado, não sei o quê. Então, aí de uma hora para outra, não. Agora vamos girar a chave, agora você tem que ser a louca que quer fazer toda hora, todo tempo. Entendeu? Então você passa, sei lá, 15 anos. Desesperada. Ninguém pode te contar, não pode fazer nada. Você fica desesperada. Não só em relação à libido Que e à aquele sexualidade. medo de engravidar na adolescência. Porque é tanto pavor que se põe na mulher que não se fala nada pro homem. Pro homem não, quanto mais tiver, ele né? E a mulher, a gente acho que vai crescendo, que chega nesse ponto que muitas acham que tá errado, aquele estou com vontade. Ela se sente culpada em sentir vontade. Se sente culpada, os pais se observam algum comportamento assim, que a menina tá se tocando, às vezes repreendem. Em vez de conversar, né? Em vez de conversar, esclarecer, não, repreende. O menino não, o menino pode ficar quanto tempo quiser no banheiro, entendeu? E lógico que espero que isso esteja mudando, isso parece estar mudando, mas são coisas. E aí você chega lá com seus 20, 30 anos, sei lá, e aí você não se conhece, tanto da questão da sexualidade que a gente está falando, mas uma outra coisa também é a questão de engravidar. A gente passa tanto tempo com medo de engravidar, de uma gravidez não desejada, não planejada, que a gente pensa, não, pronto, beleza, agora eu vou tentar engravidar, vou engravidar de primeira, né? Aí o universo olha pra você e fala, A gente vai falar sobre isso, a gente vai entrar sobre esse assunto, porque eu falo que até há pouco tempo atrás ainda tinha aquele medo de adolescente, de engravidar na adolescência. Estou eu com 39 anos. Escorregou na casca de banana e engravidou, né? Quem dera, minha filha. Com esse medo, né? E a gente acha também que é muito fácil engravidar. Então, na minha cabeça, a minha mãe engravidou rápido, a minha irmã também, a minha cunhada. Então, você fala assim, nossa, mas o dia que eu quiser. E aí, normalmente, você usa um método contraceptivo a vida inteira, né? Anticoncepcional, normalmente, que é ali o primeiro a... E aí você não sabe, né, se você tem, como que tá a sua fertilidade, você não sabe, porque não é tão pesquisado isso, né? Fazer essa consulta mais específica para a fertilidade. Eu acho que também isso tem sido algo que está vindo, né? Você sente essa... Sim, eu acho que isso precisa ser conversado, a mulher precisa entender o que está em jogo, mas embora a gente consiga estimar reserva ovariana, a gente consegue fazer contagem de folículo, a gente consegue dosar antimileriano, nada lhe garante, a gente consegue congelar óvulos, mas nada lhe garante, com certeza quando você for tentar você vai conseguir. Sabe como é que a gente sabe que se engravida ou não? Tentando. A única forma. Hoje, 2025, é assim, né? Lógico que a gente tem indicadores. Um antimileriano baixo, uma contagem baixa, um ciclo que está mais longo. Essa mulher parece ter uma reserva ovariana ruim. Então, vamos dar pra gente planejar. A gente tem dados, mas a gente só sabe tentando. A chance de gravidez em um mês de tentativa com relação regular varia com a idade, mas gira em torno de 20%. Olha só, gente, né? Conheço gente que foi 20%. Eu fui 20%. Menina, eu fui 20%. eu tô no 80%, tá? 20%. Isso aqui. É aquela que a gente fala assim, né? Passou no quintal, a cueca do marido estava pendurada lá, grávida. Uma amiga minha, agora eu sou pela primeira... Uma amiga minha foi assim, você conhece a amiga? Conta como que foi. Ela falou que estava com medo de engravidar, não foi? Bom, né, contando agora aqui ao vivo, né, estou grávida.
Primecast trazendo fofocas gostosas. Fertilidade, com essa ginecologista maravilhosa. Vamos falar do assunto que ela ama. Vamos consulta agora, vamos tirar essas dúvidas. Então você foi 20%, né, amiga? Então, e na verdade, eu congelei óvulos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, a Amanda, minha amiga, também congelou. E aí a gente conversou disso. Eu falei, não, vou congelar, porque eu tenho 35 anos. E aí congelei. E aí você entra num mundo, né? Então era Desconhecido, porque é uma coisa que eu não sabia. Então eu fui entender, fui pesquisar, o médico me falou, enfim. Amigas, aí, como eu divulguei isso do congelamento, muitas pessoas, eu comecei a receber muitos depoimentos de tentantes, né? Aí tem a Amanda também, com o relato dela. E aí, né, você tem uma parcela de... menina. Se for menina, vai chamar a mãe. Tia ama, tia cuida. Ela Porque eu fiquei, que ela no dia seguinte lá. Não, porque aí eu ia colocar o DIU. Aí no dia, no dia que a gente ia coletar os óvulos, eu levei meu DIU. Eu pedi pro convênio e tal, e aí já levei, porque eu já ia colocar o DIU. E aí, minha irmã, minha mãe, e eu já tava num relacionamento. E aí minha mãe, mas um relacionamento mais recente, então tinha essa questão. E aí minha mãe, minha irmã, não, Gabriela, você não vai colocar o DIU, pelo amor de Deus, você tá congelando o óvulo, tipo, isso daí não tem sentido, não tá batendo. E aí eu consegui congelar só 5 óvulos, né? Tive amigas que congelaram 17, 13, aí quando eu falei, nossa, 5, tipo, é pouco. Aí já fica assim, se eu for tentar, não vai dar. O muleriano dela já tava mais baixo. as coisas. Né, valeriano baixo, vários relatos. Eu lascada, e ela falou. Aí eu falei assim, bom, então tá. E aí eu falei que eu tava na dúvida de colocar o DIU, aí o médico falou, olha, então se você tá na dúvida, não coloca. E aí, bom, não foi um mês, foi no segundo mês, né? Não foi exatamente no primeiro. Eu tive uma menstruação, aí na segunda atrasou. Só pra saber quando foi a data da última menstruação. Exato, porque senão ia ter bagunçado tudo, né? Então foi ótimo. E aí, né, uma surpresa, e até foi uma coisa que eu falei em terapia, porque a gente não vai falar disso, eu vou falar depois no meu Instagram, mas assim, esse início, né, é zero romântico, gente, assim, é zero, é bem intenso, pra mim foi muito intenso, tá sendo, mas aí o que acontece, eu falei na minha terapia, né, que quando eu vi o teste positivo, assim, foi um susto, mesmo com tudo, porque eu cresci com medo de ficar grávida. Eu cresci, eu lembro disso, assim, tipo, eu lembro dessa sensação, e aquela coisa, né, e assim, quando você é adolescente, mais nova, nossa, meu Deus, aquele medo, e atrasou um dia, você já, tipo, tá em pânico. Nascer ser adolescente, você nem tinha reação. Você já tava com medo. Então assim, a gente cresce com esse medo, eu acho que isso é um problema também, né. E aí eu levei um susto, assim, eu falei, gente, aí tive que levar isso pra terapia, né. Mas essa fase de descoberta da gravidez, ela costuma ser muito conflituosa, você nem entende o que você está sentindo, né? Muita coisa louca. Exatamente. Felicidade, medo, ai meu Deus, e agora? E tem um boom de hormônio, né? Um boom de hormônio, e aí começa a mudança de corpo. Então, assim, são muitas variáveis, muitas coisas em jogo. E aí a importância também do autoconhecimento, né? Para a gente poder. Eu acho que até como você falou, será que eu coloco o DIU? Será que eu engravido, né? Será que como é? Como é aquele ditado? Eu jogo uma bicicleta, exatamente. Foi tipo isso. Mas assim, essa fase de decidir engravidar ou não, muitas vezes vem pela idade, né? Então você, já tô com a pessoa, já tô ok na minha vida profissional. Não sei se eu queria, sabe o que eu quero? E agora as mulheres estão engravidando mais tardio porque a gente quer trabalhar, quer se realizar profissionalmente, mas isso traz um peso muito grande, porque eu cheguei num conflito que eu falei assim, será que a culpa não foi minha de ter demorado? Sim. Sabe? A gente ninguém me culpou. Tem outra ninguém chegou e falou assim, mas a nossa que a gente Tem uma frase também assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Minhas amigas todas que têm filhos já me falaram isso. E a gente tem que conscientemente sair disso, né? Se perceber
sair desse momento, né? Então, assim, tem muitas pacientes que chegam para mim, sei lá, 35, 37, 38, eu falo, ó, a gente tem uma curva idade e dificuldade para engravidar, chance de abortamento, chance de malformação, que ela é crescente. Então, quando vai aumentando a idade, vai aumentando. E ela tem um ponto que ela é uma curva exponencial, né? Que ela aumenta muito mais, que é 35, 37. Então, essa idade 35, 37, muito embora a maioria das minhas pacientes tenha entre 35 e 40, muito embora com 40 a sua chance esmagadora maior é de não acontecer nada, mas você tem muito mais risco do que uma de 37 do que de uma 35, de acordo com esse fator idade. Então, a mulher tem que saber disso e botar na balança. E uma coisa que eu falo também é que não decidir é decidir. Então, você às vezes fica adiando. Depois eu penso isso. Você está decidindo. Você está decidindo. Você está em cima do muro? Estar em cima do muro é uma decisão. Que era coisa É o não, mais né? simples engravidar. Então eu tirei o DIU, passou-se um ano, nada. Não que eu ficava em cima, depois eu fui descobrir que a minha ovulação, ela não é, ela é filha, tá russa. Ela não é, a gente fez acompanhamento, eu já tive vezes que eu ovulei com 8 dias, que assim, não tem sentido algum. Com 14, com 20, com 25 eu já menstruava de novo. Então assim, quando eu tava de TPM, eu tava ovulando, ela queria explodir o mundo, mas não queria ter relação, não era? Então, entender isso também, que não é toda mulher que vai ovular ali igual a todas. E aí, passou-se um ano, eu lembrei, o Google me mostrou as lembranças, eu falei, gente, fiz um ano que eu tirei. Ué, tem coisa errada. Aí, fui no meu médico e falei, olha, faz um ano, então vamos... E você tinha quantos anos? 37? Quando eu tirei 37, 37. E eu achei que já aí deu 38, eu falei, opa, não, 38 até agora, acho que 36, 37. Uma informação relevante, né? Tudo isso, esses dados, assim, 1 ano de tentativa, 6 meses de tentativa, é baseado em estatística, né? Então, a gente sabe que a chance de gravidez em um ciclo gira em torno de 20%, por isso que a gente fala 1 ano, que é 12 meses, vai aumentando esses 20, então, depois de 1 ano de tentativa, 90, 95% dos casais engravidam, né? E aí você tem esse... Só que, a partir dos 35, o ideal é que a gente tente só 6 meses, né? Porque você tem mais chance de ter problema e você tem mais chance de já ter uma reserva ovariana menor. Então, para a gente não perder esses 6 meses, né, a mais, após os 35 anos, a mulher que quer engravidar, a gente recomenda que ela tente por 6 meses, caso não dê certo, aí a gente já começa uma investigação mais profunda. Eu descobri a endometriose, e agora, depois que eu perdi o bebê, que a gente também descobriu, troquei de médico e viu que tem uma adenomiose e tem endometrioma. Então, assim, é um cenário um pouco mais, além, aí junta a idade, junta vários fatores, né? E a gente fez congelamento, eu fiz com 35 anos, você também foi 35, e eu tive, assim, bastante óvulos consideráveis, eu congelei 18, 17, 18 na época. E dessa vez, já que eu refiz, já foram 15. Mas aí, assim, 15 maduros, e aí você vai fazer embrião. Ainda, né? É um funil muito louco, porque eu falei assim, com 18 óvulos eu vou povoar o mundo. Tá rindo. Tô rindo com a minha ignorância, né? Mas porque você vê que também o congelamento ele não é muito falado. Então, assim, se lá atrás eu já tivesse feito embrião, talvez eu falar, putz, eu acho que eu preciso fazer mais um ciclo. Entendeu? E era bom, doutora, você explicar um pouquinho do congelamento, porque a gente já tá nesse mundo. Mas fala um pouquinho, então, para quem não sabe como é, assim, resumidamente, para que as pessoas entendam. Tá. Congelamento de óvulos, você faz você vai acompanhar um ciclo, vamos lá. Congelamento de óvulos, você vai fazer um hiperestímulo do seu ovário, então vão crescer vários óvulos e você vai captar esses óvulos aí. Então, se você tem já poucos óvulos, se você tem uma idade maior e tem poucos óvulos, você já capta poucos. Mas às vezes, por exemplo, você pode, captou 20 óvulos. Desses 20, você tem 15 que são geneticamente adequados, então você perde 5. Aí quando você congela, quando você vai utilizar, você já não pega mais os 15. Então, vai diminuindo cada etapa do funil.
a gente tem a possibilidade de congelar óvulos e você pode congelar embriões também, né? O congelamento de embriões, geralmente, ele perde um pouco menos em comparação com o de óvulos. Mas, por outro lado, vamos supor, às vezes você está lá com 35 anos, acabou de se separar e você não sabe quem vai ser o pai, né? Não escolheu ainda. Então, você congela óvulos, né? Então, tem que pensar muito bem nesse... exatamente, para cada mulher. E para que serve o congelamento de óvulos? Como a gente falou, a idade, às vezes você está com 35 anos e você não quer engravidar e você não quer mais nem daqui a 2 anos. Então, você tem um congelamento de óvulos para que, se tentando engravidar espontaneamente você não consiga, você possa já ter um óvulo com 35 anos ou com 34. E uma coisa que é legal falar é que o óvulo, ele é da idade do congelamento. Então, se você com 40 anos... Ele com 38, ele tinha idade de 35. Que é muito bom. Exatamente, que é muito melhor do que... Exatamente, que o tempo vai diminuindo. Infelizmente, é normal, tanto que vai diminuindo e a qualidade dele também não é tão... Nós, mulheres, até nisso também, né? Precisa de um upgradezinho aí, Deus. Porque a gente nasce com uma quantidade de óvulos, na verdade, quando eles se formam ainda, quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, por mais ou menos 20 semanas, você começa com uma quantidade de óvulos e aí você só vai diminuindo, não aumenta. Então, vamos supor, a Amanda nasceu com 1.000 óvulos. 1 milhão, é um número bem estratosférico, assim. Então, é isso que eu vou ter ao longo da vida. A Gabi, ela pode ter vindo com o dobro ou com a metade. Geralmente eles vêm mais ou menos a mesma coisa, né? Não, mas não tem fatores, né? Às vezes eu vejo, assim, umas mulheres falando assim, não, mas eu consegui, vamos ver se tá certo, porque pelo que eu, né, nesse mundo, eu já vi que as mulheres falam assim, não, mas porque eu sou uma pessoa saudável e blá, 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 que eu me cuido, não sei o quê, eu engravidei rápido, ou meus óvulos são mais saudáveis. E eu vi que não tem muito, assim... Tem uns fatores, os óvulos, eles, assim, você nasce com eles e é uma coisa que, assim, não tem muito como você cuidar desse óvulo, né? Tipo assim, então vamos nutrir esses óvulos. Vamos comer isso que vai... não tem muito, né? Uma coisa que você falou, coisas que eu escutei por aí, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente consome aqui, de quem, né? Porque a internet aceita tudo, né? Então tem muita gente falando muita besteira e às vezes você se baseia por isso daí e você não tem uma informação confiável. Né? O principal fator relacionado à qualidade de óvulo e quantidade de óvulo é a idade. Por mais que você não tem como se cuide... Exato. Isso não tem como mudar. Lógico, outras coisas influenciam, sem dúvida, né? Todas essas questões de estilo de vida... já vai piorar, né? Sono, atividade física, alimentação, saúde mental, que é uma coisa que a gente banaliza muito e que é muito pesado, né? Até todo esse processo de congelar, engravidar ou não engravidar, tentar, né? O tentar é um caminho muito difícil, né? Porque você tem que estar com uma cabeça muito boa, porque cada mês que você vê, eu lembro que deu um pouquinho de 1 ano, e aí me atrasou 4 dias. E eu falei, cara, não tem como, eu tô grávida, eu tenho certeza que eu tô grávida. Ia cair em agosto, ia dar Dia dos Pais. Eu falei, nossa, eu já tinha criado todo um cenário na minha cabeça. E aí, menstruei. E aí você fica triste, né? Cara, você se sente potente. Eu acho que eu já aprendi a trabalhar sem essa expectativa. Eu não tenho isso, sabia? Há muitos anos eu não tenho isso. Imagina você muitos meses tentando. Não, sim, mas assim... O que imaginou, amiga? Não, mas é que eu acho pra tudo. Eu não tenho, eu não crio tanta expectativa, que eu tenho essa questão do frustrar, então eu prefiro não criar Eu sou pra muito tudo. bom, não tem, sinceramente, É uma expectativa, assim, né? pelo que eu vejo assim das pacientes, eu tive as duas, eu tive assim e assim, né? Eu tinha um DIU também, tirei, vou tentar engravidar. Tinha um DIU, vou tentar engravidar, vou tirar, puta, nem sei como é que é minha menstruação. Aí tirei e engravidei também no primeiro mês, a minha primeira filha. E aí eu perdi com 18 semanas, no meio da gravidez. Todo mundo sabia que eu estava grávida, né? Foi todo um processo, tal.
E aí a gente pode até voltar nesse assunto, mas aí na minha segunda tentativa de gravidez, eu falei, beleza, engravidar não é o problema, E o medo? né? Na verdade, viu, Amanda, eu vou te Eu falar engravidei, eu nunca comigo. imaginava que eu podia perder. Então, Não existia. Não existia. Ela também no primeiro não, né? E quando aconteceu, o buraco foi muito profundo, porque é o que eu falei. A tentante tem essa frustração de não conseguir todo mês. Mas aí quando você consegue. Aí você consegue. E aí, a gente sabe que existem os riscos, mas para mim era o mais difícil eu tinha conseguido. Então, não passa, mas nunca passou pela minha cabeça. Então, foi um negócio que foi uma escuridão muito grande. Depois a gente pode entrar mais nesse assunto, né? Queria mais que você falasse Ela tava falando do relato, né, dela. do seu relato. sim, não, então aí eu tentei, eu me engravidei a primeira vez, na minha primeira tentativa, e a chance de você perder depois do morfológico de primeiro trimestre normal, né, depois das famosas 12, 13 semanas, é menor do que 1%. Até um post que eu fiz assim, e se 1% for você? Porque foi eu. Imagina que eu pensava que ia perder depois. No começo você ainda até fica, a gente sabe que tem um risco aí de em torno de 20% também, varia com a idade, mas mais ou menos isso. E aí você fica, putz, não sei o quê. Aí tem gente que às vezes não conta, né? Espera, tem essa coisa eu vou contar. E aí, beleza, passei, todo mundo sabia, tudo feliz, né? E aí, Já sabia até o certo. sabia, era uma menina, o nome dela é Lara. E aí foi super doloroso e tal. E aí eu fui tentar engravidar de novo, passei por todo o processo, tive que colocar comprimido, ela nasceu, eu a vi, né? Então, assim, com coisas difíceis, desafiadoras. E você, ginecologista, né? Porque assim, entendeu? É para todo mundo, Não é porque você tem a especialidade, né? Muito pelo Ia ser mais fácil. não tem como a gente se blindar de tudo. E uma coisa que eu falo muito é assim, a maternidade vem para mostrar isso, que a gente não está no controle. Eu acho que foi o meu maior aprendizado. Desde quando você decide engravidar, você não sabe quando você vai engravidar, se você vai engravidar, se a gravidez vai dar certo, você não sabe como vai ser seu parto nem seu puerpério. Então, quanto antes você aceita essa vulnerabilidade, Vai ser menos difícil, lógico eu que a acho. gente vai fazer, tem que fazer a nossa parte, né? E passa muito por cuidar da mente também, na minha perspectiva. Porque é isso. Então, assim, quando aconteceu tudo isso, eu falei, beleza, eu sofri, chorei, foi horrível, não sei o que, mas eu falei, cara, eu vou usar, eu decido usar isso para o bem. Eu sei que quando eu tiver uma paciente na minha frente que perdeu, eu sei que eu vou saber acolher ela muito melhor. Entendeu? Então, eu vou falar da minha filha, sabe? Eu vou contar para todo mundo. Porque ela existe, ela existiu, ela esteve comigo por 18 semanas. Eu acho que é muito isso. As pessoas têm como a gente que perde o bebê como se ele não existisse, como se ele fosse um fantasma na vida. E não é. E não é, porque independente da semana, do tempo, o meu foi com quase 8 semanas, mas existem sonhos. É muita coisa. Você já imagina, assim, a gente soube depois que era menino, mas a gente, e será é menino, é menina, e o nome, e o quartinho, então a gente cria tantas coisas, porque a gente desejou tanto aquilo, que as pessoas falavam assim, mas ainda bem que foi com pouco tempo. Gente, não existe ainda bem, você não quer pessoas passar não por sabem isso. lidar. As E aí elas não pessoas falam, o luto gestacional é muito solitário, porque assim, eles te perguntam na primeira semana, na segunda, no mês seguinte, ninguém lembra. E assim, mas nem tinha barriga, nem tinha nada, mas no seu caso já tinha, você já via ali, você já via no ultrassom. E é muito solitário, porque por mais que o companheiro, enfim, seja mãe solo ou não, eu fui muito egoísta, eu acho, no meu, porque o meu marido ele não teve o tempo dele de sofrer, porque eu demandei muito, sabe? Eu optei em deixar o meu corpo expelir, porque eu estava muito negativa. Eu falava assim, não, e se o médico errou? Não, mas eu estava total em negação, eu falava assim, e se Deus, porque todo dia eu chorava e pedia um milagre para Deus, mas e se Deus voltar a bater o coração? Então, eu não sabia também como era
o deixar o corpo expelir. Eu achava que assim, um dia vai sangrar, um dia e vai sair e acabou. O processo também é muito doloroso. O você aceitar, assim, era dias que eu não saía da cama, eu só chorava, eu queria dormir, porque eu dormindo não lembrava, e aí eu acordava e total, e aí você não come, você isso, você não quer ver ninguém, e aí ao mesmo tempo meu marido tinha que dar conta de mim, de trabalho, e aí eu chorava, ele chorava, e era um negócio, sabe, que vai mexendo muito. E aí eu optei porque eu falei, não, eu confio em Deus, Deus vai dar. E aí vai passando os dias e você vê que não tá mais, né? E aí você fala, mas eu tô sentindo, porque o meu caso foi FIV. Então a FIV, diferente do natural, você sente umas. É um pouquinho. Porque o embrião, ele cavando o seu lugarzinho. E aí você sente eu ficava, mas eu tô sentindo aquelas coliquinhas, não é possível que ele não tá aqui. E aí você não quer, aí fui fazer exame de sangue pra ver se tinha alguma infecção, o bebê tava ali do jeitinho, e eu não queria, e lá com 15 dias eu comecei a ter o sangramento, e aí foi um terror, gente, foi assim, dor, é muito dolorido. Eu sou uma pessoa bem resistente à dor, e eu assim, alucinava de virar o olho assim, porque vinha as contrações como se fosse é como se fosse um parto mesmo. É pior, porque Gente, tem a parte emocional. junto. Quando você está sentindo contração para o seu filho nascer e tá tudo bem, você sente a primeira contração e você, ué, filho, eu vou conhecer o meu filho, entendeu? E quando você sente a contração, a dor, a cólica, o sangramento, e é uma perda, é a representação física do que está acontecendo. Foi a hora que eu falei. Que sua ficha vai. Exatamente. Então, aí, aquele choro, aquela dor, porque a dor ela pode ser potencializada ou ela pode ser amenizada, dependendo da condição psicológica que a gente coloca atrás. Até, vamos supor, pensando na questão do parto, a gente fala, mas eu vou sentir dor pro parto normal, não sei o quê. Cara, mas é isso, quando você pensa que a contração ela é necessária para o seu filho vir e que tá tudo bem, você... Uma dor mais aceitável. Exatamente, né? Você passa pelo processo, né? E foram longo de 5 dias, e eu lembro muito que um dia antes de acontecer, eu tava com muita dor, eu tava assim, aí eu peguei e sentei antes de dormir, eu rezei, eu falei pra Deus, eu vou esperar o tempo que ele precisar para estar aqui comigo. Eu falei, mas eu tô sofrendo muito. Eu falei, Deus, se é a minha, eu falei, eu deixo ele ir. Porque eu falei, não dá mais. Eu falei, não tá sendo bom para mim nem para ele. E no dia seguinte aconteceu. E Amanda, uma coisa que você falou, eu fui egoísta, não sei. Cada um tem seu processo. E eu lembro que meu marido, ele agachava pra mim, ele falava todo dia, ele falou assim, amor, tenta, se você não consegue por você, tenta por mim, porque eu falei, eu não sei viver sem você, eu preciso de você. E aí foi a hora que eu falei, cara, ele também tá sofrendo, a gente precisa estar junto nisso. E aí foi quando eu comecei da cama pro sofá, aceitar amigos em casa, família em casa, vi que eu também precisava, porque a gente vê que é um luto, mas não é só da mãe, é do pai também, é da família toda, porque todo mundo queria esse bebê, não só a gente, né? E o homem, além dele ser invisibilizado, do pessoal chegar e falar assim, você tem que ser forte por ela. Ele tá preocupado, ele tá triste porque perdeu o bebê, mas às vezes ele tá até mais preocupado com você. Então, às vezes, ele nem se permite até sofrer tanto ali nesse primeiro momento de perder o bebê, mas tamanha a preocupação que ele tá com a companheira. Porque eu lembro que ele trabalhava de porta aberta, porque, né? Porque ele... e assim, tem o que fazer, e aí né? você Um momento entra que não no tem o que processo de fazer. luto, né, Amanda? E aí você tem um luto e seu marido tem outro luto e tá tudo bem. E, enfim, e são coisas assim, você falou, as pessoas não sabem, e eu digo que os médicos não sabem. Eu acho que só que você vê, né? Você passou, né? Então volta ao que você falou, né? Quem passa. Eu acho que tem coisas na vida que a gente só sabe mensurar quando a gente passa. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu fiz faculdade na USP, eu trabalhava dentro do hospital universitário da USP. As pessoas, por mais que elas tentassem, elas olhar para mim, assim, elas não sabiam o que falar. E às vezes algumas frases dessa forma, por mais que a pessoa ainda bem que fale, foi no começo. Aí você olha para a cara da pessoa,
Sabe o que uma vez me falaram? E às vezes não é nem de Não é maldade. de maldade, não é de maldade, mas machuca. Uma vez me falaram assim, você ainda vai ser mãe. Mas você já é mãe. Mesmo que. É isso que eu falo. Quando alguém me pergunta, mas eu sou mãe. E você E o diminui nome aquilo dele ali, né? O nome dele é Nicolas, e ele existe. Você invalida, né? E Dia assim, das Mães, é ninguém lembra das importante. mães que perderam o Outras filho. pessoas às vezes se afastam, porque assim, não sabem o que falar para você e se afastam. Tem gente que fala, tem gente que não fala. Então, assim, na minha experiência, existem pessoas muito próximas a mim que meio que se afastaram porque não sabiam o que falar. Né? E no hospital, assim, a gente não sabe lidar com isso no meio médico, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa urgentemente olhar, porque não é porque a gente não fala que não existe, né? E infelizmente, depois que eu perdi, eu vi que é mais comum do que eu imaginava, porque a minha volta, eu não tinha casos, né? A minha irmã teve só, mas exatamente um ano antes que eu perdi, a minha irmã perdeu, para você ver. Mas era o único caso que eu tinha, assim, e o dela foi de vários fatores, idade e tal, né? Mas eu só tinha o que era fácil engravidar, e aí quando eu vejo quantas mulheres vêm me acolher e falam, eu passei por isso, e o meu foi assim, eu tive tantas, Não existe, né? Minha dor. você fala, eu falo que eu agradeço, que meu coração estava vazio e foi enchendo de amor, porque E você eu vai vendo tava. outras histórias, e né? você vê que assim, pelo menos 95% das histórias teve um final feliz, aí você se apega nisso. Você fala, cara, eu vou também, é possível ter esse final feliz também. E eu acho assim que Isabel, acredito que cada mulher passa pelo que ela tem que passar. Né? Pra E é mim foi um isso grande que aprendizado, por mais que eu não quisesse, eu acredito que Exato, a mesma você coisa também no não meu queria, caso, né? exato, exatamente. Mas é isso, a gente tem que pegar o copo meio cheio, sabe? Porque senão você fica, ai, mas não sei o quê, ai, mas não sei o quê. Óbvio que não queria ter passado, não queria ter passado por isso, não queria que ninguém passasse, mas passei e aprendi. E a partir de E agora, o que uso, eu vou entendeu? fazer com É isso, isso, né? eu acho que é sobre isso. E aprender a Significar também. ressignificar, nos modificar, né? Aprender, evoluir, que eu acho que é o que a gente está aqui para isso. No Dia dos Pais, eu fiz uma cartinha pro meu marido, comprei um presente. Nossa, isso acabou porque ele falava, eu não imaginei que eu ia. Eu falei, você é pai? Ele falou, eu sei, mas eu não, porque não era o Dia dos Pais que a gente gostaria, não foi o Dia das Mães que eu gostaria, né? Mas você colocou fome naquilo, né? Você deu lugar para aquilo. Mas foi a minha história, né? Que eu falo, não era a história que eu queria contar, mas é a história que aconteceu. Então, o que a gente faz? Então, eu trouxe isso e hoje é óbvio que as lembranças sempre vêm. Eu fico, às vezes eu me pego, eu ia estar com tantos meses, como que minha barriga ia estar? Na época que ia ser a época do parto. Aí você fica isso. A gente tem uma amiga que engravidou no mesmo dia que eu, cara, isso é surreal essa história. E aí você vê, aí você fala assim, você fica muito feliz, mas às vezes vem pra você também, como seria Por que comigo? não eu? Porque Eu não fico muito nesse por que não eu, porque eu acho que assim, eu acredito muito que não é que Deus quis isso, quis me ver sofrer, não é. Mas eu acho que teve algum motivo para o meu crescimento, por mais que é de uma forma triste, eu falo que ele trouxe muito, porque eu sempre fui muito controladora, sabe? Então, quando eu vi que eu não estava conseguindo comer certinho, treinar certinho, eu tive que ficar em repouso, eu tive sangramento, ele me mostra que a vida não é então, o meu Não, e foi o que ela falou desde o início foi- da gravidez, né? Eu tô vivendo isso, assim, você perde, você não tem mais controle, abrir já. mão do controle, É. se mostrar vulnerável, né? Se permitir ser cuidada. Porque a Tem muita gente, coisa. cara, A gente dá nós somos conta. mulheres fodas, a gente faz o que a gente quer, A gente não precisa de ninguém, de não precisa de nada. ninguém, a gente ganha nosso dinheiro, então a gente pensa, beleza, vou fazer assim, 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 e pronto, eu vou lá e falo, não é assim. Vem cá, deixa Não eu depende ficar. de você só, entendeu? Então você tem que aceitar isso, você tem que aceitar um pouco esse imponderável da vida. A gente também pode ser cuidada, né? É tão gostoso. E aí você vê que é engraçado, né? Quando por mais que era FIV, então a gente fala que não tem muitas surpresas, né? Porque a gente acompanha o processo, a gente sabe que tem 10 dias para você olhar um teste, aquela ansiedade. São ansiedades diferentes da tentante natural. E aí, mesmo assim, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, deu certo, e agora, né? Que eu acho que é esse medo que você tem. E você
é algo muito que é planejado, porque você já está lá, investe tempo, dinheiro, é mental, né? Porque existe também, não é o principal, porque não é porque você fez uma FIV que vai dar certo, são vários fatores, né? Não é tão simples quanto parece. O povo fala assim, eu vou fazer uma FIV e Vai dar certo. eu falo que no meu, de certa forma, deu, né? Porque deu positivo. E aí é um outro tipo de ansiedade que você vai criando. Uma coisa que você me perguntou, Amanda, e a segunda vez, o medo. Eu acho que eu tive menos medo da segunda vez do que da primeira. Eu E falo. hoje você tem quantos filhos? Tenho a minha primeira que eu perdi, é Lara, e eu tenho Maria de 1 ano e meio. Coisa mais linda desse mundo, coisa mais Mas gostosa você não ficou do com aquele universo. medo? 1 ano e meio, que pequenininho. Eu tô. Porque, sabe por quê? Sendo bem honesta, eu Mas sabe estou por quê? com medo porque agora eu sei o que pode acontecer. Então, Lá atrás eu fui muito. mas eu não sei se é sexto sentido, o que que é, mas na verdade eu acho que não. Eu acho que assim, eu falei, cara, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então não adianta eu ter medo. Mas que lá no fundo a gente quer que aconteça o bom, né? Exato, mas assim, Mas ela viu que... não adianta. Não adianta. O medo só vai fazer mal pra mim. Então eu falei, beleza, eu aceito, Respira, eu recebo. sacode a eu saia e vou bora lá. Exatamente, eu vou viver um dia de cada vez. Acho que não foi, ai, tá bom. Não, mas eu falei, cara, eu não vou ter medo. Quando eu pensava em ter medo, eu falava, não, vamos, Respira, volta, bora. deixa eu focar aqui no que eu controlo, aquele foca no que controla, né? Então... Você fez sua parte, né? Exatamente. Mas assim, da primeira vez eu também fiz e não deu certo. Entendeu? Então, da segunda vez era isso. E é engraçado, eu tinha que né? esperar que o universo... E outra coisa que eu falo às vezes para os pacientes é assim, cara, tem gente que fica com medo de conectar com o bebê. Ai, mas e se não der certo? Ai, mas não, eu quero me precaver para não sofrer. Não adianta. Existe isso. Se Você não der certo, você vai sofrer. De Tanto todo ou jeito. quanto. Ninguém Então, tá assim, preparado pra isso. deu positivo, você tá grávida, fica feliz, aproveita. comemora, Aproveita cada compartilha, dia. aproveita cada dia, compartilha com quem torce por você, com as pessoas mais próximas, sabe? As pessoas vão ficar felizes junto com você. Vamos supor, você não conta pra ninguém. Aí você vai contar só depois quando perdeu. Cara, você às vezes privou Foi isso que eu fiz. Eu tinha esse fala que só pode falar que a gente não contou para ninguém, porque na verdade era o medo de criar expectativa nas pessoas também. Só que hoje, assim, Mas assim, a expectativa é sua, né? Mas os outros... aí hoje eu já falo tranquilamente com as pessoas muito mais próximas. Olha, eu estou fazendo isso, agora eu vou fazer, óbvio que eu não falo tudo. Eu tenho muito hábito de, depois que eu faço, levar para as redes sociais, porque às vezes pode ter alguma intercorrência no meio do caminho e tal. E aí, mas para minha família, eles são super alinhados agora. Olha, eu acho que eu vou fazer a próxima, eu vou tentar, sei lá, e tal. Eu meio que foi, porque agora eu já vi que não, gente, não vai mudar. Cada mulher, no fundo, vai sentir Um um momento, momento né? de falar ou não, mas não é garantia que porque você passou das 12 semanas vai dar tudo certo, vi do que aconteceu comigo. E assim, vamos supor, você não chegou nas 12 semanas, então você não contou, você contou também, né? Então, assim. Infelizmente eu contei quando eu perdi, né? Eu trouxe uma coisa, Exato. foi uma alegria e uma tristeza muito juntas. Mas você entende? Então, assim, uma coisa que eu falo também, sabe? Uma coisa que eu acho legal de falar assim: o paciente chega, tá grávida, não sei o que, assim, ó, lição de casa, vá comprar alguma coisa para essa criança. Entendeu? Porque, mesmo se não der certo, vamos supor, tem algumas coisinhas de Lara que até Maria usou. Mas eu sei, é de Lara. Entendeu? E quando me perguntam, Ainda mais que veio outra menina, né? Que legal. quando me perguntam se a gente tem filho, eu falo assim, temos um. E aí pergunta quantos anos tem, eu falo assim, né? Infelizmente ele faleceu. Mas assim, Isso aconteceu comigo. Muitas vezes Você engravidou há quanto tempo depois? eu aquelas, engravidei. Não um mês. tenho. Inclusive, era isso que eu ia falar, né? Na primeira vez eu engravidei super rápido, da segunda vez eu falei, beleza, tô liberada, fiz todos os testes genéticos, não tinha nada. Falei pro meu marido, vamos tentar de novo, porque eu não tô ficando mais nova. Primeiro mês nada, via no ultrassom que tava ovulando nada, segundo mês Não, e o bom nada. que você tem esse macete. Eu mesma Ela via, mesma pode né? dizer, é hoje o dia que eu Chegava pro meu marido e falei, Vem meu filho. aqui, hoje eu E tenho aí, o assim, principal você dia. entra naquele modo que é horrível, né? Você fica com O automático, relação né? mecânica, você fica vivendo em função de quando que eu vou estar ovulando e se vai atrasar ou não a menstruação. Aí você menstrua, aí você fica super triste. Acho que você tem um agravante Aí- maior ainda por saber mais a fundo, né? Aí você, puta que...
cara, sério, de novo? Ai, da primeira vez foi É, fácil, aí vem a sabe? comparação, e você sabe que essa comparação ela é muito Essa desleal, né? vida de, E a de culpa, tentante, eu Nossa, lembro é uma muito amiga desgastante. minha que ela tem a filhinha dela também, acabou precisando fazer FIV, mas quando eu contei que eu estava grávida de Lara, ela é muito minha amiga. Ela chegou pro marido dela e falou assim: ai, amor, daqui a pouco é a gente, eles já estavam tentando. Aí depois eu engravidei de Maria, tive Maria e ela seguiu tentando, né? Hoje ela tem a filha dela, tem 6 meses. Mas assim, é, todo mundo engravida, menos eu. fica nessa. Dá certo pra todo mundo. Sabe assim, querendo ou não, tipo, Não tem como. não tem Em algum, mesmo como. que você já, em Você- algum momento você se Esse pensamento raro. tanto que assim que eu recebi a notícia, para você ver quão louco é, eu, obviamente, eu falo que meu marido me abraçou, eu acho que eu unhei ele assim, eu gritava, mas não saía voz. Era um negócio tão profundo, e eu virei pro médico e falei: o que que eu fiz de errado? Olha para você ver como que é absurdo. A culpa, eu estava num momento horroroso. Você estava trazendo pra você. E eu falei: o que que eu fiz de errado? Como assim? Porque assim, quando eu vi o positivo, começa assim, aí tenho medo de levantar, tenho medo de sentar rápido, tenho medo de correr, tenho medo de subir na cadeira. E aí eu falei assim, será que, aí fica na cabeça, será que foi o dia que eu andei de bicicleta? Será que foi o dia que eu subi mais rápido na cadeira? E não é, não. Uma A amiga última minha, coisa seria ela disse, Isabel, será que é porque eu passei num quebra-mola, na lombada e não vi, passei sabe, muito mas a rápido. gente tenta talvez É, achar uma é natural da desculpa. nossa mente. Isso, você querer arranjar um motivo e uma razão. Eu também tive isso, mesmo sabendo. Sempre que o paciente tem não, sempre que uma paciente tem uma perda, eu falo, não foi nada que você fez, não foi nada que você deixou de fazer. Não, eu achei, depois eu falei pro médico, você não tá falando isso pra me olha só, é uma culpa absurda. Aí, quando aconteceu comigo, eu fiquei, eu acho que foi porque eu fui no dentista, eu acho. Por quê? Porque o ser humano precisa de um motivo. É, até pra aquela dor, né? Pra você acolher, né? Mas não, né? Tem coisas que é só. Mas falar disso, chega o momento do parto, né? Você já pensou sobre isso, amigo? Ainda tá Já. é. Ai, gente, Eu pensava até antes de engravidar, né? Eu acho que é uma coisa que a mulher que quer ser mãe, ela parto natural e a cesárea. Queria que falasse um pouco, né, dessas escolhas. Porque assim, hoje, se você E que puder. acho que não é uma escolha, né? É. É e não é, né? Eu acho que entra. É. Acho que entra também de novo naquela coisa de que. Eu quero normal, né? Mas assim, eu não tô. Eu também não crio essa expectativa, porque eu tenho amigas que se frustraram muito porque não conseguiram. Então eu não quero, assim, isso. Como que você lida com isso quando a gestante, né? Você pergunta se ela tem uma opção, ou dependendo dos exames, você já faz um caminho, olha, não vai ser possível o natural. Tá. Então, assim, eu sempre falo que o melhor parto é o parto seguro, Perfeito. né? Então, assim, nada adianta você ter um lindo parto normal e, Deus o livre, seu bebê ter uma sequela. Porque já aconteceu, já chegou pacientes comigo aqui que falou, Isabel, eu passei 3 dias em trabalho de parto, minha filha nasceu muito molinha. É possível, na Aqui verdade, em São Paulo. mas é possível uma mulher ficar 3 dias em trabalho de parto e não ter nenhum Mais ou menos, problema? é possível ela ter. Então, era um parto obstruído dessa paciente, né? Um bebê nasceu com quase 4 quilos e ela foi a óbito, entendeu? Então, A neném? dessa paciente, sim. Então, assim, número 1, parto seguro, né? Então, menor risco, porque o mais importante não é a via de parto, o mais importante é você e seu bebê bem, certo? Eu acho que isso é o que a gente não pode perder de vista. Segunda coisa, vamos perguntar para essa paciente o que é que ela prefere, de onde é que ela parte, porque às vezes, uma menina que foi minha secretária, a mãe dela morreu no parto. Ela tinha um trauma de parto normal. Então, assim, cada pessoa carrega uma história e suas E tem crenças. gente que já fala, E eu quero tudo cesárea bem, você e eu quer não quero sofrer. Exatamente. Então, assim, eu esclareço, eu converso, eu falo, porque a gente tem medo muito do desconhecido, né? Então, assim, não, Isabel, não sei, quero normal, ou cesárea, não sei. Em vias normais, na imensa maioria das vezes, o mais fisiológico, que tem menos risco, é o parto normal. Então, agora, desde que a mulher queira, entendeu? É isso que eu falo. Eu tive parto normal, meu parto foi ótimo, foi maravilhoso, é uma experiência muito boa.
Mas ele é tão rápido. Exatamente, Sem entendeu? dor e foi. E assim, você pode ter um parto normal ótimo, você pode ter uma cesárea ótima, você pode ter um parto normal que gere trauma e uma cesárea também, entendeu? Então eu acho que parte muito, e aí assim, de conversar. Sempre no final das minhas consultas, a gente tem um momento educativo. Tá, beleza, o que é que tá pegando? Vamos falar de quê? Vamos falar de parto, vamos falar de amamentação, vamos falar de pós-parto, vamos falar de, Importante. sabe, de enxoval. O que tá lhe trazendo Olha, até um enxoval, angústia? que capaz a Pô, pessoa nunca vai achar que com a tua minha ginecologista você vai pois falar é, isso. e eu me considero uma mulher super sem frescura, sem, bem tranquila. Tô até aqui muito produzida hoje, mas enfim, para vir falar com vocês. Mas eu sou super de boa, mas eu sofri Mas com eu meu acho que se enxoval. conecta também, né? Porque assim, às vezes eu fiquei assim, cara, mas qual carrinho que eu escolho? Mas esse ou aquele. Já quero passar com você. E hoje em dia, não, mas Missão cumprida. então, mas hoje em dia é tanta isso, o Deus! carrinho que parece que eu falei, gente, é só para levar criança, não é pra... Hoje eu penso assim, eu disse, mas eu sofri. E aí, assim, eu viajei para fazer um enxoval, né? E eu queria decidir. E meu marido. Aí eu falei, é o seguinte, eu vou decidir o carrinho, você vai decidir o bem conforto. E ele não pesquisou nada. E aí eu briguei com ele, né? Eu disse, você não tá nem aí, nem aquela coisa. Então, assim, Depois você vê que é tão, né, essas coisas são tão... supérfluo. Aí eu falei assim, logo eu, que sou tão de boa, sabe, assim... E olha só, né? E assim, teve uma amiga minha me falou que eu tava super preocupada com várias questões. E aí ela falou assim: olha, amiga, eu entendo suas preocupações, mas assim, quando o bebê nasce, ele só precisa de amor e alimento e o cuidado. E isso vocês vão dar de sobra. Tipo assim, isso vocês têm pra dar de sobra. Então, acalma o seu coração. Aí eu falei, nossa, é verdade, isso me calou tão fundo. Porque ela falou assim, até 1 ano, assim, assim, essas coisas são tão pequenas, né? Porque é só amor. Se você der amor, né? Presença, Estar ali, né? né? E eles, cara, eles assim, eles olham pra gente com o olhinho, eles dependem tanto, eles... Não Isso é existe tudo, nada, né, na isso é vida. tudo, sabe? Eles dependem, a vida deles dependem da gente. E às vezes o olho que minha filha olhava pra mim quando tava mamando, A minha amiga fala isso. é, Não, é porque eles olham, né? Porque tá aqui, eles olham pra cima. assim, com o olhinho assim, uma coisa assim, Você que você vai no outro. Por isso que às vezes é muito difícil o desmame, né? Meu Deus, eu sofri os 6 meses Porque você até fica 1 ano e assim, 4 nossa, meses, quando eu eu parei de dar parei de de mamar. Eu Porque sofri. é aquele momento Eu me amoroso, considero né? uma pessoa forte, dura, sou difícil de Ah, chorar. também acho, mas chega Uma na hora vez de eu ser tudo cheguei manteiga. em consulta com a pediatra, eu chorei do início ao fim, falando de desmame. Olha só. E é aquilo, estar no lugar, e tá tudo bem, entendeu? E é isso. E ser mãe é isso, né? É você entrar nessa vulnerabilidade, faz E parte é do muito processo. louco da maternidade, é que você busca ser uma pessoa melhor pelo seu filho. Então, às vezes, o trabalho muda, seu tempo muda, suas prioridades mudam, e você fala assim, cara, eu quero ser melhor para dar uma educação melhor para ela, para ser um exemplo para ela. Exatamente, entendeu? E é muito louco isso, assim, a vida muda assim, Completamente, né? ao mesmo tempo que também é muito cansativo, né? Também tem várias outras coisas. E é um desafio diário. É um desafio é muito exaustivo, às vezes, a falta de sono. Até hoje minha filha não dorme bem, né? Eu também não quero romantizar que é só o bom. Não, tem as duas coisas, mas no frigir dos ovos é um... Nossa Senhora, meu Deus do céu, gente. E tão divino, né? Eu falo que é uma coisa tão de Deus, né? É tudo perfeito, né? Como pode? Entendeu? Porque escolheu a Entendeu? obstetrícia. Com certeza. E eu desde pequena. Não, e desde pequena, assim, quando ela falou da maternidade, né? Gente, aqueles berçários, com eu, assim, eu sei, Você chega assim, aquele monte vou naquele de família, cheirinho. cheirinho. Cheirinho de recém-nascido. Cara, quando eu faço um parto hoje que eu pego, aí eu olho assim, ai meu Deus, Maria não tá mais desse tamanho. Que é tão piquititico, né? Às vezes cresce, você esquece que era um negócio desse tamanho. Agora, um assunto um pouquinho fora da maternidade, que é a contracepção, né? A mulher, ela é muito ensinada a evitar a gravidez do que como posso dizer,
a organizar, né? A organizar não. De toda forma, a gente precisa ter esse controle. Precisa, né? mas a gente é muito ensinado. Melhor, agora organizar aqui. A gente é muito ensinado a contracepção, mas a prevenção, mas não sobre organizar o momento disso. Em que momento que eu vou? A fertilidade. Então a gente fala muito da contracepção e pouco da fertilidade. A gente falou aqui esse episódio todo. Mas um assunto que eu queria trazer mais pro meu mundo, para a Gabi também, que é o lipedema. Que a gente vê muito falar das pílulas, né? Dos contraceptivos, que para o lipedema, para a mulher não é legal. E assim, só uma pincelada, existe um contraceptivo melhor para quem tem lipedema, ou também isso é muito individual, porque, né, por conta dos hormônios. Como a gente sabe que os hormônios influenciam no lipedema, né? Então você tem fase do ciclo que você vai estar mais inchada. O melhor vai ser a gente influenciar o mínimo possível, né? Então, contraceptivos que tenham menos hormônio vão ser mais interessantes nesse contexto, né? Então, um DIU, às vezes, e aí pode ser o DIU não hormonal ou o DIU hormonal, porque o DIU hormonal, embora ele tenha esse nome hormonal, ele tem muito pouco hormônio em comparação com a pílula, com o adesivo, com o anel. O efeito dele é mais local, a nível do endométrio. Então, vamos supor, o DIU Mirena, né, e o Kyleena, os 2 DIUs hormonais que a gente tem, eles não necessariamente bloqueiam sua ovulação. Então, você cicla, os seus hormônios ciclam, mas assim, você pode ovular, entendeu? O mecanismo de ação dele não é por bloquear a ovulação, ele pode bloquear, mas ele não necessariamente. Então, assim, ele tem muito menos hormônio do que um implante, por exemplo, do que injeção, do que contraceptivo oral, do que adesivo, do que anel vaginal, né? Então, eu acho que seria... E, na verdade, hoje em dia, são os métodos que a gente mais usa, os métodos de longa duração. São melhores. Porque não tem o fato da pessoa esquecer. Exato, de interferir com outros remédios, com emagrecimento, com... E tem menos efeitos colaterais também, Exatamente. né? Eu sempre fui uma pessoa que eu não podia anticoncepcional, me dava muita dor de cabeça. E aí o DIU foi super bom. De cobre e prata eu tinha. Pra mim foi muito bom. O tempo que usei foi... E até pro lipedema, né? E na época que eu coloquei, eu não sabia que eu tinha lipedema. E eu senti uma melhora, mas eu não tinha ideia que era, né? Mas depois, agora vendo, eu achei que ele foi ótimo. Aumentou meu fluxo. Mas isso pode aumentar, isso né? Pode acontecer, mas de todas as opções, para mim, foi excelente. Nunca vai ter uma opção assim, só benefício, né? Sempre vai. Então, até por isso que a escolha do método contraceptivo, ela é compartilhada. Então, a gente vai conversar e eu vou dizer, Amanda, no seu caso, eu indicaria esse. Aqui são os prós e os contras de cada um. O que é que você acha? Né? E aí a gente vai chegar num denominador comum. Nada como uma pessoa que entende, uma consulta aqui que vai te mostrar tudo, né? Para poder... Sim, para ver todas as variáveis do seu caso, o que é que você já usou, como é que você se sentiu. Tem gente que, por exemplo, tem enxaqueca, né? Tem várias questõezinhas. Como sempre, a individualidade, né? Por isso que é tão importante a gente ter um médico que a gente confie. Aqui na Prime, temos profissionais maravilhosos. E assim, né, as duas, cada episódio que a gente sai, a gente já quer A gente já quer marcar uma consulta, né? Você já tem agora, que ser como já gravação, mas consulta. Agora acabou de ganhar uma paciente, você uma médica. Mas é muito importante a confiança no médico. É muito, nossa, porque assim, a medicina fundamental. Não é uma ciência exata. Então eu posso falar A e fulano pode falar B. E aí? Você vai jogar no chat GPT? Entendeu? Tem gente que faz isso. Tudo bem, e tá certo, mas assim, no frigir dos ovos, tem que ter a confiança, sabe? É o principal. Se o santo não bater, meu amigo, não vai dar certo. Porque assim, e eu falo isso às vezes pra paciente, sabe? Vamos supor, a pessoa chega, eu quero parto normal, não sei o que. Tá bom. A gente vai desenvolvendo e vai... Sabe, se ela não confia, é melhor ela procurar outra pessoa. Porque se porventura precisar ser uma cesárea, eu indicar uma cesárea, ela vai ficar sempre pensando. A médica. Mas será que não sei o quê? Porque ela não confia, porque ela entendeu? Com preguiça de ficar aqui. Não você confiar cegamente 10 horas comigo. Mas você tem que ver aonde que essa pessoa se formou, ver... Pesquisa também. Se sentir, né? Eu acho que... Esse é o que a gente falou, né? Tem que bater, né?
Ai, gente, Ai, olha, foi muito foi um bom. episódio. Olha, passou tão rápido, tanta coisa que daria pra gente ficar aqui, acho que a tarde inteira falando. E são temas muito relevantes, São, né? são muito importantes. Quando a gente fala da saúde da mulher, são temas importantes. Você, mulher, qualquer dúvida, ouviu alguma coisa, lembrou, tem vergonha, não tenha vergonha de falar sobre a sua saúde, porque você estando bem, a tua vida inteira vai caminhar, você vai ficar feliz, as pessoas em volta de você vão ficar felizes. E é isso, né? Ai, doutora, olha, um episódio de 3 mamães agora. Três mamães, cada uma do seu jeito, mas todas mães, mulheres lindas e importantes. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Doutora, muito obrigada. Foi bom demais. Ótimo aqui o nosso bate-papo e espero que o pessoal tenha gostado também. Se ficar alguma dúvida, pode entrar no perfil aqui da Prime ou no meu perfil pessoal também, @doutora Isabel, e mandar uma mensagem lá. E eu que tenho que agradecer a vocês. Ai, obrigada. E vocês aí, com essa notícia, né, que é o 10, bombástica, mas continuem acompanhando, vai ter muita coisa boa pela frente, só esperem e já curte, compartilha, porque tem muita novidade, né? Tem muita novidade. Daqui pra frente tem cada coisa que vocês não vão imaginar. E vocês não vão perder, né? E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Um beijo. Beijo.